Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara. Câmara Cidadã. Olá, cumprimentos especiais para você, começando aqui uma edição nova do nosso Câmara Cidadã, especialmente para você. Nós vamos conversar hoje sobre a Associação dos Pacientes Renais de Balneário Camboriú e aqui conosco o Washington Eduardo Picarelli Nalério e também como convidado da vereadora Nena Amorim, que está aqui conosco também. Vereadora, eu gostaria que, de começar, obrigado para os dois por estarem aqui conosco, e deixar para a senhora a apresentação do convidado, afinal de contas é seu convidado, né? Muito obrigada, Derbal, por essa oportunidade de eu ter o prazer de trazer o seu Washington aqui, que tanto trabalha para a Associação dos Pacientes Renais de BC. Eu recentemente estive a Brasília e consegui uma emenda de R$45 mil para ajudar a associação. É uma associação que trabalha... É amor à causa mesmo, o seu Washington faz tratamento e nós tivemos a Fernanda, que era paciente, que vem ser a irmã da doutora Magali, que também era assistida pela associação, fazia parte da associação, que eu tive o prazer, através dela, de conhecer essa associação que tanto faz pelas pessoas, porque as pessoas que fazem o tratamento na associação, o atendimento da associação é antes a entrada e após a saída. Porque o psicológico das famílias, das pessoas, sofre muito, né, seu Washington? Quer dizer, depois que sai, continua o tratamento? Continua o tratamento, a assistência. O seu Washington, além disso, ele busca os medicamentos, tanto no estado, a nível estadual, a nível municipal, para entregar para esses pacientes. Eu tirei aqui alguns dados, depois, quando soube da entrevista, eu tirei alguns dados sobre essas doenças, nefrologia, terríveis, exatamente, né? Prevalência da doença renal crônica no mundo é 7,2% para indivíduos acima de 30 anos e 28% a 46% em indivíduos acima de 64 anos. No Brasil, a estimativa é de que mais de 10 milhões de pessoas tenham a doença, ou seja, é um bocado de gente com a doença. Eu gostaria de passar para o Washington aqui, para ele fazer a sua apresentação também e de receber as nossas boas-vindas, Washington. Muito obrigado, Derbal, vereadora, pela oportunidade de estar aqui. Desculpa meu sotaque, mas não sou brasileiro. Não, tem que desculpar, nós somos todos irmãos. O seguinte, a associação foi criada justamente para atender esse lado do paciente que não é atendido na clínica. Apesar da clínica ter assistência social, psicologia e até nutricionista, muitas vezes dentro da clínica os próprios pacientes não têm acesso a tudo. Então a associação vem a complementar esse trabalho, tratando os pacientes com mais carência através de ajuda de alimento. Pessoas que precisam que os medicamentos sejam retirados da farmácia para serem entregues para ele, a associação faz. Então, isso aí, entre outras, né? Suporte psicológico, nós estamos estudando a possibilidade de colocar uma fisioterapia ocupacional dentro da própria ProRim e, quizás, algum tipo de convênio de alguma hidroterapia para alguns pacientes. Porque o doente renal ele pode sofrer uma deficiência até para trabalhar, né? Então ele precisa dessa assistência. Realmente. Posso dizer que quase que 90%, 95% dos pacientes que entram no estágio 5, que é o pior, né? Normalmente se chama estágio final, tá? Porque não tem como piorar. É que aí ele perdeu a função dos rins. E nesse estágio, com certeza, a pessoa não consegue trabalhar. Motivo simples... Por causa da hemodiálise, tem que submeter muitas vezes, né? São 3 vezes por semana, 4 horas por cada vez para fazer hemodiálise. E a pessoa sai debilitada. Então, os dias que faz hemodiálise, não trabalha.
Fica só. Então, não existe um serviço que possa fazer 3 dias na semana, normalmente não consegue. Tá? Então, existe esse problema de energia, debilita muito a pessoa, a hemodiálise, porque ela é um esforço muito grande. 4 horas. Se torna agressiva, né? É agressiva para o coração, para o sistema circulatório. Então, dá problemas para a pessoa. Então, realmente, ela não vai trabalhar, não vai conseguir. Sobre isso tem alguns números aqui. Mais de 650, agora Santa Catarina, 655 mil catarinenses sofrem com a enfermidade, e desses, cerca de 4 mil apresentam quadro de insuficiência renal crônica em fase terminal e precisam obrigatoriamente ser submetidos à hemodiálise, e 700 evoluem para óbito. Ou seja, é um negócio violento mesmo, né? Então tem que ter necessariamente essa assistência. Tem que ter. E também a associação cumpre o papel da educação, tá? Porque a gente faz ou publica algumas coisas e coloca para a sociedade civil cuidados que a sociedade civil tem que ter com essa doença. É uma doença silenciosa, ataca quando a pessoa se dá por conta, especialmente os hipertensos e os diabéticos. Quando essa doença chega já no estágio 3 ou 4, a pessoa tem chance de reverter? Tem. Agora, é mínima. É realmente 1 ou 2% dos que entram nessa fase que podem reverter o quadro. Então, tem que se cuidar a pessoa com alimentação, vida saudável, atividade física. Existem N detalhes que a sociedade civil tem que saber sobre isso aí. Só em cima disso que você falou, entre outros dados, os principais fatores de risco para as doenças renais crônicas: pessoas com diabetes, quer seja do tipo 1 ou do tipo 2, Exato. Pessoa hipertensa definida como valores de pressão arterial acima de 140/90, MMHG, eles falam, né? Em 2 medidas com intervalo de 1 a 2 semanas, idosos, geralmente, de forma genérica, portadores de obesidade, índice de massa corporal 30 quilos por metro quadrado, histórico de doença do aparelho circulatório, doença coronariana, acidente vascular cerebral, doença vascular periférica, insuficiência cardíaca, histórico de doença renal crônica na família. Quase todas as doenças têm isso de histórico familiar, né? Com certeza. Tabagismo, e aí é um negócio bem presente, e uso de agentes nefrotóxicos, principalmente medicações que necessitem de ajustes em pacientes com alteração da função renal. Tem muito disso também, né? Tem. Usar inadequadamente o medicamento. Não só isso aí, a automedicação o grande Esse é o grande mal do brasileiro, né? A automedicação é um risco, tá? Muita gente não sabe os colaterais dos medicamentos e toma porque o vizinho achou que fosse bom. Então não é assim. A pessoa tem que se cuidar na medicação, tem que ter também cuidados na alimentação, evitar ao máximo produtos super industrializados, tentar comer de uma forma mais natural. Mais saudável, né? Porque todos os alimentos têm uma série de conservantes que, se a gente olha o rótulo, pelo amor, é de assustar. Então, as pessoas têm que evitar esse tipo de comida, comer coisa mais natural. Tá? Sobre outras incidências, por exemplo, tem problemas de família como o policístico, é um rim que cria cistos e vai crescendo desenfreadamente no corpo, aí tem que ser operado e a pessoa precisa de auxílio de um transplante de rim. A principal função do rim, para a gente situar bem o que seja a doença renal, é remover os resíduos e o excesso de água do organismo. A doença crônica renal leva a uma redução dessa capacidade por pelo menos 3 meses e é classificada em 6 estágios conforme a perda renal. O rim tem múltiplas funções e todas elas são fundamentais para o organismo se manter vivo e funcionando. Isso é bem emblemático. Vivo e funcionando. É o filtro, né? Então o grande filtro do corpo é exatamente o renal. Exatamente. O rim trabalha maravilhosamente. São umas pequenas células que se chamam como que néfrons, tá? São não sei quantos milhões dentro de um rim. Sim.
essa célula, cada um vai tirar, ou tira o excesso de ureia, potássio, fósforo, um monte de coisa, líquido, e que mantém o organismo em equilíbrio. Tá? Aquele equilíbrio, inclusive até o equilíbrio de pH, que é muito importante. Quando a gente entra nisso aí, nosso pH tende a ser um pouquinho ácido, ruim para todo o organismo. Mas dentro dessas recomendações que existem, vocês têm uma informação para as pessoas eventualmente atingidas? Existe uma comunicação direta de vocês? Vocês usam algum instrumento para fazer esse contato? Sim, nós usamos, em princípio, somente nas redes sociais, tá? No Instagram e no Facebook. Tá? O endereço no Instagram é @aparbc, tudo junto, minúsculo, né? APAR-BC, né? E no Instagram é APAR-BC, Associação dos Pacientes Renais, no Facebook. E ali obtém todas as informações necessárias, o contato que é necessário, se quiser, se precisar? Para colaborar, Tem. Ou seja, temos o nosso e-mail geral, que é o aparbc@gmail.com. Tá? O telefone para contatos, primeiros assim, é o 047 99655 9272. E tem o endereço, né, na rua 951? Estamos em 951, mas estamos mudando de local. Tá? No momento estamos objetivando uma nova sede. Tá? Como a ProRim irá se mudar do local, certo? Iremos mais perto da ProRim, porque é nosso ambiente de trabalho. Né? Bom, como é um trabalho voluntário, a pergunta é necessária. Vocês têm algum tipo de ajuda? Apoio? Para manter? Vocês mantêm com quem, então? A manutenção é dada através de diferentes eventos que a gente faz beneficentes, tá? Que geralmente são almoços ou jantares, onde a gente faz um convênio com algum restaurante, eles nos cobram um valor X, a gente coloca um plus, tá? E esse plus é o que fica para nós trabalhar. Às vezes recebemos doações em dinheiro em nossa conta, tá? De algumas pessoas que nos enviam dinheiro e a gente junta esse dinheiro e vai fazendo as atividades. A gente sempre fala se isso é suficiente. Não. Tem que, como diz o caboclo, tem que joquear, né? Tem que dar um jeito de se equilibrar na corda bamba. Se nós quiséssemos atender hoje todas as necessidades alimentares, todos os tratamentos dentários que se precisam fazer lá, nós precisaríamos muito mais. Mas a gente vai, priorizando mês a mês determinados casos. O principal é a alimentação. Tá? Eu não posso ter um paciente debilitado por falta de alimentação, já que a hemodiálise exige muito. Tá? Ele tem que ir bem alimentado para a sessão. Tá? Que ele sai fragilizado, né? E a gente sai fraco. Eu, que não sou dos mais fracos, tem dias que eu chego e eu preciso, pelo menos, parar umas hora e meia, 2 horas, quieto, fazer um repouso após a hemodiálise. Pois é, a minha pergunta seria exatamente sobre você. Você também é um paciente? Sou paciente faz 8 anos. Eu faço hemodiálise quantas vezes? 3 vezes por semana, 4 horas por semana. Por dia. É dia sim, dia não? Dia sim, dia não. Eu faço terça, quintas e sábados. E aí vem a outra pergunta. É suficiente o sistema que tem de atendimento de hemodiálise na região? Acredito que não. Um dos motivos da mudança da clínica aqui regional foi justamente para maior atendimento. Nós estamos passando de 220, 230 pacientes para em torno de 300 em hemodiálise, mais 100 em peritoneal, que são 2 modalidades de hemodiálise. Eu sempre fico preocupado com isso, porque é um risco grande, né? De alguém não ser atendido adequadamente. Existe não o tem risco. Esse caso, existe o risco. Eu vou lhe dizer, até está tão assim que, por exemplo, a região de Florianópolis, eles não têm quase lugar para doente renal.
Tem gente de Biguaçu vindo. Estamos falando da capital, né? Não, é que a associação atende a região também, eles. Não, tudo bem, mas Sim. mesmo assim, nós estamos falando da capital. Da capital. Ou seja, de Florianópolis não tem mais vagas. E gente de Biguaçu está vindo a realizar Eles migram para cá. aqui em Balneário Camboriú. Tem de São João Batista, tem de Tijuca. Bombinhas. Aí nós falamos de região aqui mais próxima. Florianópolis é um negócio terrível, né? Realmente. Então, É preocupante. e é no estado todo, no país inteiro. Tá? Tem pacientes em outras regiões do país que chegam a viajar 400 quilômetros para fazer uma hemodiálise. Vai. Se tiver que fazer 3 vezes por semana, Ele sai às 4 da manhã, 5 da manhã, 3 da manhã de casa para chegar no horário, faz a hemodiálise e chega lá umas 10 horas da noite em casa. danado isso. Triste, né? Bom, Nena, você é política, não é política profissional, mas é política por vocação, né? Vocação social, vocação humana. Queria dizer um pouco disso, né? Se os políticos podiam fazer um pouquinho mais sobre isso, não? Com certeza, inclusive, quando eu estive, que eu trouxe a emenda, através do deputado Ismael, a emenda de 45 mil para a associação, é porque a associação faz um acolhimento das pessoas que chegam também. Porque essas pessoas que chegam de viagem... Não pergunta o endereço, né? Não, essas pessoas não, eles não perguntam o endereço. Essas pessoas que chegam de viagem, além de chegar cansado, muitas vezes não tem dinheiro para se alimentar. E é nisso que a associação acolhe. Só que para isso a associação tem que ter condições de acolhimento. O que mais me deixa feliz quando eu encontrei o seu Óstito fazendo a hemodiálise 3 vezes por semana e acolher essas pessoas com tanto carinho, Aderbal. Ele está vivenciando a hemodiálise 3 vezes por semana e muitas vezes sai cansado para acolher quem está precisando. Eu disse, não, a gente precisa acolher essa associação, precisamos ajudar. Agora nós estamos fazendo, porque já é pública no municipal, estamos levando para o Estado para conseguir verba estadual para a associação, para conseguir acolher mais pessoas. Porque não é só alimentação. O seu Óstito também recebe, muitas vezes, cesta básica e está levando nas casas das famílias. Que é o tal do depois, né? O depois. Porque, na verdade, um paciente renal que faz hemodiálise, a gente fala, não é só o paciente, mas é o entorno, a família toda afeta. A família toda que se envolve ali. Eu sei porque nós tivemos um trabalho com a Fernanda e a família inteira teve um envolvimento ao ponto da mãe fazer a doação do rim, fazer o transplante, né? E um apelo que eu iria fazer, Aderbal, na associação, conversando com o seu Óstito encaminha também as pessoas para fazer um transplante e muitas dessas pessoas transplantadas não retornam mais para a associação. Não colaboram, não visitam. Não valoriza o que Não passa, valoriza. A partir do momento que foi transplantado, acabou o problema dele em si, do ser humano, mas tem os demais. Diria que isso é um pouco de egoísmo, né? Essa história assim. Então, assim, o que a associação precisa? Precisa de colaboração, precisa de pessoas que abracem realmente a causa e precisa também de político que abrace essa causa, porque o índice é muito grande que nós estamos vivenciando. A associação atende a Balneário Camboriú, atende a região também, e nós estamos falando de seres humanos e de família que estão afetadas, que não estão podendo trabalhar porque não tem condições de trabalhar uma pessoa que faz hemodiálise 3 vezes por semana, e como é que vai viver essa família? Então nós precisamos amparar a associação para que dê uma assistência para esses familiares, que é o que a associação faz, né, seu Óstito? Exatamente. Inclusive, porque existe o quadro social, podemos dizer assim, socioeconômico, do paciente de hemodiálise, bem variado. Nós temos uma pessoa que só ela que trabalhava,
Aí entrou com a doença, mais ninguém na família trabalha, nem a esposa, nem os filhos que são pequenos. Aí temos uma pessoa que não consegue trabalhar, a esposa e mais 3 ou 4 filhos, ou 2 filhos. O que ele recebe às vezes, porque a grande maioria não contribui com o INSS, o BPC-ROAS, um salário mínimo. Tem que pagar aluguel, luz, água, que sobra para a comida. Então, eu acho que podemos dizer que está no topo das nossas preocupações, alimentar essas famílias. Bom, obrigado para você, Washington Eduardo Picarelli Nalério. Vereadora Nela Amorim, queria deixar um último instantinho para vocês dois, já que o nosso programa está com o tempo vencido. Derbal, eu quero só agradecer a oportunidade de estarmos divulgando essas associações que tanto trabalham para o nosso município e agradecer imensamente ao seu Washington e que Deus ilumine o senhor, que dê continuidade e saúde para o senhor fazer esse brilhante trabalho que o senhor desenvolve diante da associação. Obrigado, vereadora. Obrigado, Aderbal, pela oportunidade de poder falar para a comunidade. Realmente, vai ser muito importante para nós quanto mais adesão nós tivéssemos, ou de forma política, ou de forma de doações, os nossos pacientes agradecem. Bom, eu conversei aqui com Washington Eduardo Picarelli Nalério, que é da Associação dos Pacientes Renais de Balneário Camboriú, e com a vereadora Nela Amorim, que foi autora do convite para essa presença aqui no nosso Câmara Cidadã. Nós terminamos aqui e voltamos numa próxima edição. Até lá. Câmara Cidadã. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara.